Muito bem. É sábado, ou seja, de hoje hoje está 8 dias e nós falamos. Deixa eu ver, minha câmera não está funcionando. Ok. Hoje está 8 dias e nós falamos sobre Mateus, capítulo 24, né? Um irmão aí da África perguntou se eu não podia repetir. Como só foi um irmão que pediu, aí eu botei no grupo se os irmãos achariam bom eu repetir. Aí um falou que seria bom, mas os demais não falou nada. Aí eu resolvi não repetir. Muito bem, vamos em frente. A segunda vinda de Cristo. Ok, então nós falamos semana passada do os discípulos levaram Jesus para ver o templo, o grandioso templo de Salomão. Aí, quando Jesus viu, Jesus falou: está vendo isso aqui? Não vai ficar pedra sobre pedra e não serão derrubados. Aí Jesus continuou com o discípulo, chegando lá no Monte das Oliveiras. Jesus, então, ele. Deixa eu mudar. Chegando lá no Monte das Oliveiras, é, os discípulos fizeram a pergunta, duas perguntas. Uma pergunta que tem a ver com a, e Jesus falou, quando ele estava lá no templo de Salomão, e uma outra pergunta. A pergunta que os discípulos fez, falou, perguntou foi: quando acontecerá essas coisas? As coisas que Jesus falou: não vê tudo isso aí? Não ficará e pedra sobre pedra não será derrubado. Então o discípulo perguntou: quando sucederá essas coisas? Ou seja, essa destruição de Jerusalém e do templo. E qual o sinal da tua vinda? Então os discípulos fizeram duas perguntas. E Jesus vai responder a pergunta. Então, ele começa a responder a primeira pergunta, e nós já vimos, e depois ele responde a segunda pergunta, né? E nós vimos também. Muito bem. É, se vocês puderem deixar o microfone desativado, seria bom, porque eu tenho que parar toda hora para desativar o microfone, aí eu perco todo o estudo. Ok, e hoje nós vamos falar sobre a segunda vinda de Cristo, a volta de Cristo. Ok? Vamos falar um pouco sobre isso. Ok, vamos ler bastante. Eu espero que você tenha uma Bíblia aí e eu gostaria que você me ajudasse na leitura. Estou abrindo aí em Atos, capítulo 1, no versículo é, é, 10 e 11. Né? Atos, capítulo 1, versículo 10 e 11. Atos, capítulo 1, versículo 10, diz assim, se puder, deixa o microfone desativado, eu tenho que parar toda hora para mutar o microfone. Ok. Olha só, se um dia vocês quiserem, eu repita ele, Mateus 24, eu estou pronto, ok? Eu fiz uma pesquisa lá no grupo, mas como ele se manifestou, então eu não quis repetir. Ok, Atos capítulo 1, versículo 10 diz assim: e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado dele e lhe disseram: varões de Galileu, por que estão olhando para as alturas? Este Jesus
e dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Então, Jesus subindo e os discípulos, era a multidão de gente olhando Jesus subir. Quando Jesus sumiu lá na nuvem, e aí apareceu um anjo e falou: Ei, você está olhando? Esse Jesus que você está vendo subir, vocês vão ver descer. Esse Jesus que foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Ainda não aconteceu isso, né? Ainda não aconteceu. Ok. Em João 14, no versículo 1, diz assim: Não se turbe os vossos orações e vossas orações. Crê em Deus, crê também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito: Vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para e onde eu estou, estejais vos também. Então, aí Jesus está confirmando e o anjo falou. Esse Jesus, você está vendo subir, vai voltar. E ele já está dando mais um, ele está dizendo, por ele vai voltar, né? Para e onde eu esteja, né? Então, não se turbe os corações, e em Deus e também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar lugar, e quando o lugar estiver preparado, eu vou voltar e vou pegar vocês, para e onde esteja, estejais vós também. Então, Jesus vai vir nos levar, né? Muito bem. Voltarei e receberei para mim mesmo. Lá em Hebreu, como eu falei, nós vamos ler bastante aí, Hebreu no capítulo 9 e no versículo 28, diz assim: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguarda para a salvação. Mais uma confirmação. Jesus vai voltar para os que aguarda para a salvação. Quem é que aguarda Jesus para a salvação? Os cristãos que estão vivendo na fidelidade a Deus. É estes que estão aguardando Jesus para a salvação. Eu vou ler novamente. Hebreus 9 e versículo 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecer. Interessante e fala, a, para tirar os pecados de muitos. Não deveria falar para tirar os pecados de todos, porque fala para tirar os pecados de muitos e não fala para tirar os pecados de todos. Tirar os pecados de muitos. Aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Jesus vai aparecer sem pecado para buscar os que estão aguardando a salvação. Os que estão aguardando a salvação são os cristãos que estão na fidelidade ao Senhor. A diferença da primeira vinda de Jesus, do nascimento, e para a próxima vinda dele, e na primeira vinda, Jesus veio como Salvador. Na próxima vinda, ele não vai vir mais como Salvador, vai vir como juiz, né? Para julgar o mundo e levar os que são seus. Então, nós precisamos viver na fidelidade para e quando este dia chegar, nós estamos preparados. Ele vai vir para os que aguardam. Os que aguardam é os que estão esperando com a sua conduta, com a sua vida, com a sua fidelidade, com a sua obediência a Deus. Ok? Então, é, a incerteza do dia da volta de Jesus. Então, este dia vai vir, isso não há dúvida, vai acontecer esse dia.
mas não temos certeza de qual será o dia. Quando vai ser? 25 de dezembro de 2045? Não, não. A Bíblia não fala isso. Nós não sabemos e dia. Isso significa que ele pode vir a qualquer momento. Isso quer dizer que nós devemos estar pronto, porque nós não sabemos que dia ele vai vir. Se soubesse que ele vai vir em 1º de janeiro de 2025, eu ia me converter dia 31 de dezembro de 2024, né? Ia fazer, eu iria e tal. Mas por eu me converti há 40 anos atrás, eu não sei, não sabia e continua sem saber quando ele vai vir. Vai vir, vai lá, ele vem agora, daqui a pouco. Então, é melhor estarmos preparados. Lá em Mateus, capítulo 24, que foi o estudo nosso da semana passada, eu gostei, não sei você, foi muito bom, eu acho, esse estudo. Mateus, capítulo 24, versículo 36, fala assim, 35. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, senão o Pai. Ninguém sabe, nem os anjos, nem o filho, somente o Pai é que sabe. Então, se alguém dizer a data, essa pessoa é mentiroso, porque ninguém sabe. E somente Deus sabe. Pode ser a qualquer momento. Então, precisamos estar preparados. Em Atos, no capítulo 1, e no versículo 7, ok. Atos capítulo 1 e versículo 7 diz assim: Respondeu-lhe, não vos compete conhecer tempo ou época que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Então, um curioso iria saber quando é que vai ser isto. Não compete você saber o que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade. Tempo ou época pertence ao Pai. Não sabemos. Se você tem uma pergunta, você pode ligar seu microfone e fazer sua pergunta, ok? Eu não sei se eu vou saber responder. Se eu souber, eu respondo. Não tenho todas as respostas, mas se eu tiver, eu vou responder. Ok? Pode ligar seu microfone se você tiver uma pergunta. Uma coisa tem sobre a vinda de Jesus, tem coisa que nós não sabemos, mas tem coisa que nós sabemos. Por exemplo, nós não sabemos qual será o dia, mas uma coisa que nós sabemos, não vai ser uma vinda secreta. Todo mundo vai ver, todos os olhos. Olha só, Apocalipse, capítulo 1 e versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todos os olhos o até quantos o traspassaram, e todos os e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Ok. Eis e vem com as nuvens, e todos os olhos verá. Então, a vinda de Jesus não vai ser um secreto. Rapaz, olha, você sabe de uma? Jesus já veio e você. Quando? Quando foi ele veio? Não, não vai acontecer isso. Porque todos vão ver. Então, não vai ter em ano, né? Então, se alguém disser, oh, Jesus já veio, está ali, é mentira. Né? Porque a Bíblia diz, todos os olhos vão ver
ele vindo. Todos os olhos vão ver, né? E se você não tem uma pergunta para mim, eu tenho uma pergunta para você, ok? Daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta para você. Se você fazer para mim, eu respondo. Se eu fazer para você, eu não vou responder, porque afinal de contas, foi eu que fiz a pergunta, né? Quem faz a pergunta é a resposta. Ok. Tá vendo? Todos os olhos verá. Então não vai vir em segredo, né? Não vai vir em segredo. Ninguém vai precisar sair anunciando aí, Jesus já veio, Jesus já veio, Jesus já veio. Porque todo mundo, todos os olhos vai ver, né? Verá. Ok. Lá em Mateus, no capítulo 25, versículo 31 e 32, vai dizer assim: 31 e 32 vai dizer assim: quando vier o Filho do Homem na majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Tá vendo? Todas as nações serão reunidas em sua presença. População do mundo todo. Neste dia eu vou estar lá. Você vai estar lá. A minha avó, que morreu em 1980, vai estar lá. A avó da minha avó vai estar lá. Eu vou estar lá. Você vai estar lá. Meu pai, minha mãe, que já morreram, vai estar lá. Todos nós vamos estar lá. Ok? Isso, saber que vai estar lá, deve nos encorajar a nos preparar. Todas as nações serão reunidas na sua presença. E aí, Mateus 24, versículo 30, nós lemos o seguinte: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Mais uma vez, né? Todos vão ver, todos os povos lamentarão e verão o Filho do Homem. Este dia, da vinda de Jesus, vai ser o dia de mais alegria do mundo e, ao mesmo tempo, o dia de mais tristeza do mundo. Como assim? Ah, pois é. Enquanto uns vai ficar super alegre, outros vão ficar super tristes. Por que será? Você já deve ter uma boa ideia sobre a razão, né? E onde estão os mortos antes da volta de Cristo? Olha só, é, alguém pode ler para mim é, Lucas capítulo 16, versículo 19 em diante, até o 19 até o 25? Quem pode ler? Se alguém puder ler, lê o seu microfone. Joaquim, um abraço. Deus abençoe Oi, vocês oi, oi. aí. Muito obrigado. Vai ler Amém. aqui, vai ler aqui. Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 16, versículo 19. Diz assim: ora, havia um homem rico que vestia-se de purpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. 20. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas e porta daquele. Versículo 21. E desejava alimentar-se com as
migalhas que caíam da mesa do rico, e pro- próprios cães, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Versículo 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. 23. E nos Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. 24. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. A, e manda a Lázaro molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. 25. Por, disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os seus bens em vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. 26. Obrigado, obrigado. Até aí está ótimo. Olha só, onde ficam os mortos esperando a vinda de Cristo? Está vendo esse gráfico aí na sua tela? Então, pode assumir o microfone. Está vendo esse gráfico aí? Então, é tipo um quarto ou uma sala onde os mortos ficam. Todo mundo fica ali. Estão e não fica ali. Só e este quarto é dividido. Uma parte do quarto é chamado lugar de tormento. Da outra parte, tipo essa sala aí, e Joaquim está. Então, é onde ficam os mortos, né? Só que esse lugar é dividido em duas partes. Uma parte é chamado lugar de tormento. Esse lugar de tormento há muito castigo. Você vê aí o rico aí, ele está lá nesse lugar de tormento. Né? Para Abraão, mande Lázaro molhar o dedo e tocar em mim, porque eu estou ardendo nessa chama. Olha só, você já sentiu muita sede? Né? Se você sentiu muita sede, depois de uma longa caminhada, né, no sol quente, você está com muita sede. Uma vez eu estava fazendo uma campanha e no sol quente, quando eu cheguei em casa com tanta sede, eu não bebi água, não. Eu despejei a água na garganta abaixo, de tanta sede eu estava. Quase me engasgo de tanta sede eu estava. Então, Lázaro está tão atormentado. Pega um copo de água e molha o dedo assim. Aquela gotinha dá para ele. Por menos sede que você esteja, ali não dá, não é o suficiente. Ele está dizendo, mande a Lázaro molhar o dedo e tocar em mim. Já é o bastante para me refrescar. Então, o rio está nesse lugar de tormento aí. Esse lugar de tormento é muito sofrimento, mas ainda não é o sofrimento eterno. E não é o sofrimento eterno, não, mas é lugar de muito tormento. Esse outro lugar aí, chamado consolo, ou então chamado seio de Abraão, lá em Lucas, né, fala seio de Abraão, é um lugar de conforto. Esse lugar é tão confortável que se você fosse dono de todo o dinheiro do mundo, se você fosse dono de toda a riqueza do mundo, então você teria muito conforto, não é mesmo? Se você fosse dono de todo o dinheiro do mundo, de todo o ouro, fosse dono de toda a riqueza do mundo, então você seria uma pessoa e teria muito conforto. Esse conforto seu, em comparação ao conforto aí desse lugar, seu conforto é lixo. O homem mais rico do mundo, ele é, a riqueza dele é comparado como lixo, comparando com o conforto que tem aí. Mas esse conforto ainda não é o conforto eterno, e é 1000 vezes melhor esse conforto aí.
É uma pessoa, olha só, os não cristãos e morreu sem servir ao Senhor, vai para esse lugar de tormento. A eles que morreu na fé ao Senhor, na fidelidade, na obediência, ele vai para esse lugar de consolo aí, para o seio de Abraão, um lugar confortável. O homem mais rico do mundo, o que ele tem é lixo em comparação o que você vai ter neste lugar. E ainda não é o conforto eterno. É um de nós que morrermos, um minuto depois que nós morrermos, nós não vamos nos arrepender de morrer. E você, ou eu, ou nós vamos estar em um lugar super milhões de vezes, sem comparação, melhor de todos os confortos que o mundo pode ofertar, pode oferecer. E ainda não é o conforto eterno. Imagine como seria o conforto eterno, então. Né? Então, esse aí é o lugar onde ficam os mortos. Quando Jesus vier, aí o que vai acontecer? Lá em Tessalonicense, 1 Tessalonicense, vamos ver o que vai acontecer. Então, as pessoas estão aí, ok, quando Jesus vier, vai ter gente no lugar de tormento, vai ter gente no lugar de conforto e vai ter gente vivo, né? Muito bem. Veja aí em 1 Tessalonicense, no capítulo 4, versículo 13 e versículo 14. Diz assim: Não teremos, porém, irmãos, que sejais ignorante com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, estará em sua companhia os que dormem. Olha só, então essa passagem está dizendo, eu fiquei sem retorno aqui, fiquei sem retorno aqui, deixa eu ler aqui. Ei, alô? Ó, tá me ouvindo? Ok. Olha só, então, esse versículo aí nós lemos em Tessalonicenses, o que está acontecendo lá? Lá em Tessalônica está acontecendo que quando o cristão morria, quando o cristão morria, os demais ficava triste, ficava muito triste. Quando o cristão morria, os outros ficavam muito tristes. E aí, por isso que Paulo mandou essa carta. Eu vou ler novamente, versículo 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para, para, para não vos entristecer como os demais e não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou assim também, Deus, mediante Jesus, estará em sua companhia os que dormem. Então, não, Paulo está dizendo, não fique triste com eles e dorme. Dorme é morrer, né? Não fique triste com eles e dorme, com eles que morreram. Se você crê que Jesus morreu e ressuscitou, crê também que Jesus vai trazer vivos e morreram. Então, haverá ressurreição. No juízo final, vai ressuscitar. Minha avó, minha bisavó, seus parentes que já morreram, todos vão voltar a viver. Jesus garante isso, neste dia aí. Ok? E lá em 1 Corinto, no capítulo 15, e no versículo 28, vai dizer assim, 1 Coríntios 15, 15 não, 15. 1 Coríntios 15, 28 não. Capítulo 15, 1 Coríntios, versículo 50 até o 54. Muito bem. Diz assim, isto afirma, irmão, eu e carne e sangue não pode herdar o reino do céu, nem a corrupção herdar a incorrupção.
Ou seja, olha só, este corpo nosso não pode entrar no céu. Carne e sangue não é do reino do céu. Então, nós temos que deixar esse corpo. Então, é a morte física para os cristãos é o passaporte para a vida eterna. Ok? A morte a morte tem um som, a morte tem a imagem de uma derrota. A imagem, a morte tem uma imagem de, de uma perda, de uma derrota. Mas não, para os cristãos, não. Para os cristãos, não. Carne e sangue não herda o reino do céu. Então, nós temos que deixar esse corpo para herdar o reino do céu. Ok? Então, ele está falando aí no versículo 50. Aí, nós lembra, e Paulo falou, a morte para mim é lucro. Justamente por isso. Porque quando você morre fisicamente, você está indo para o céu. Se morreu na fidelidade. Então, né? Então, não há o que ter medo. Aí, versículo 51 fala: Eis e vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Olha só. Aí, o versículo 51, nem todos dormiremos. Dormir, e como já falei, é morrer fisicamente. Nem todos, Paulo está dizendo, nem todos vai morrer fisicamente. Por exemplo, se Jesus vier agora, os que morreram vão ressuscitar. Nós que estamos vivos, não vamos passar pela morte. Vamos ser transformados. Vamos deixar esse corpo, como nós vimos que carne e sangue não é do reino do céu, vamos deixar esse corpo e vamos receber um corpo glorioso, um corpo incorruptível, incorruptível. E vamos para o céu. Ok? Então, por isso ele está falando, e vou ler de novo 51. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Se Jesus vier agora, nós que estamos vivos, não vamos precisar morrer. Porque os que morreram estão ressuscitando. Então, nós não vamos precisar morrer. Nós não vamos passar pela morte. Vamos ser transformados. Aí, o versículo 52, 53, versículo 52 ainda. Num momento, versículo 52. Num momento, num abrir e fechar de olho, ao ressoar a trombeta, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptível. Né? Os mortos ressuscitarão incorruptível. Ou seja, os mortos vai ressuscitar já um outro corpo. Aquele corpo glorioso. Não mais vai ressuscitar com carne e sangue, né? Mas os mortos, meu parente, seus parentes que já morreram, se morreram em Cristo, vai ressuscitar incorruptível, não mais com esse corpo físico, né? Corpo mortal, mas um corpo imortal. Ao soar, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados. Nós os que estamos vivos, seremos transformados para receber um corpo igual ao corpo daqueles que morreram e agora está ressuscitando, já está ressuscitando um corpo glorioso. Nós estamos vivos, vamos ser transformados, deixar esse corpo físico e receber um corpo glorioso. Muito bom isso. Aí o versículo é 53. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista de imortalidade. Pronto. É aí que acaba a fome, a tristeza, o calor, né? Está fazendo calor aqui no Brasil, em Moçambique também, vírus disso, vírus daquilo, aba diabetes, pressão alta, fome, sono, fadiga do sol, aí acaba. Quando nós deixar esse corpo
e recebeu um corpo glorioso. Aí o versículo é 54. E quando este corpo tive, se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra e está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Olha só, a morte é um ser muito temido. Quem não tem medo da morte? Os cristãos não, né? Aí, tragada foi a morte pela vitória. A morte que levou tanta gente. Jesus ressuscitar todo mundo. Cadê morte? Sua força. A morte foi engolida pela vitória. Muito bom isso, viu? Muito bom. Tem uma pergunta Professor, no microfone. Oi, professor, pode tem falar, uma pergunta. pode falar. É, este corpo incorruptível será dado a todas as pessoas, quanto aqueles pecadores e quanto aos cristãos? Não, 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 não será, não. Esse corpo incorruptível será dado aos fiéis, aos que morreram no Senhor. Aos que morreram no Senhor. Lembra? E está escrito lá: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Morrer na fidelidade, morrer na obediência ao Senhor. Só para esses. Amém. Ok? A eles que morreu num pecado, morreu na rebeldia, ele vai ressuscitar com aquele mesmo corpo, ele vai sofrer eternamente. Aí se chama de morte eterna, porque nunca mais ele vai morrer. É morte eterna, nem está vivo e nem está morto, está morrendo. Então eles não, os que não servem ao Senhor, não vão receber esse corpo. Ele vai ressuscitar no mesmo corpo e vai sofrer eternamente para sempre. Isso é terrível. Ok? João, Amém. Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 28 e 29, onde fala assim: não vos maravilhei disto, porque vem a hora em que todos os que se acham no túmulo ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiver feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Olha aí, a sua pergunta responde aí nessa passagem. Os que estão mortos ressuscitarão, uns para a vida, outros para a vergonha e o horror eterno. Está vendo? Versículo 29, vou ler. Os que tiver feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiver praticado o mal para a ressurreição do juízo. Os que tiver feito o bem, esse feito bem aí, não necessariamente pegar seu dinheiro e dar tudo na rua. Esse bem aí começa uma obediência ao Senhor, uma fidelidade ao Senhor. Você é um servo obediente, fiel ao Senhor, dedicado na igreja onde você se reúne, um servo que foge do pecado, então está falando com você. Ok, o julgamento final, tá vendo? Julgamento final. Lá em Mateus, ainda no Mateus 25, e no versículo 32. Mateus 25, versículo 32 ao 34. Fala assim: e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda.
Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Venha bendito do meu Pai, entra na posse do reino e vos está preparado desde a fundação do mundo. Ok? Então, aí. Então, Jesus vai separar. Esse separar os cabritos das ovelhas e é os cristãos, chamando as ovelhas de cristão e os cabritos de não cristão. Os cabritos aí representam, né? É, quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então o assentará no trono da glória e todas as nações serão reunidas em sua presença e separar uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita e os cabritos para a esquerda. Então dirá o rei aos que estiver. Está vendo? Então, são os cristãos e os não cristãos, ovelha e cabrito. Está vendo? Então, não está falando de ovelha, cabrito e não, só está usando como ilustração. Um representa os cristãos e outro representa o não cristão. Mas o mais importante disso é no juízo final, eu vou estar lá. Você vai estar lá. E Deus vai me separar. Ou para a direita, ou para a esquerda. Tem como eu saber se Jesus vai me botar na direita ou na esquerda? Tem. Olhe para a minha conduta e você vai saber para que lado Deus vai me colocar. À direita ou à esquerda? Cabrito ou ovelha? Olha para a sua conduta, olha para a sua vida, olha para a dedicação que você tem a Deus, olha para tudo isso e todo mundo vai ver para que lado você vai estar no juízo final. Direita ou esquerda? Cabrito ou ovelha? Né? Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, e, 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 e no versículo 41, e depois eu vou ler o 46, ok, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 16. Não, 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 e 17. Diz assim, o versículo 16. Porque o Senhor mesmo dada a sua palavra de ordem, ouvindo a voz do arcanjo e ressoar a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha só, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quem são os mortos em Cristo? Os cristãos fiel, ressuscitarão primeiro. Depois, versículo 17, depois nós, os vivos, os que ficamos, seremos arrebatados. Quem somos nós? Aí Paulo está dizendo, quando Jesus vier, primeiro vai ressuscitar os que morreram no Senhor, os cristãos. Depois nós cristãos estamos vivos. Seremos arrebatados juntamente com eles. Com eles quem? Com os que morreram e já ressuscitou. Estão nas nuvens, nós estamos aqui na terra, estamos servindo ao Senhor, vamos ser transformados e vamos ser arrebatados e vamos nos juntar a eles, os que morreram e ressuscitaram, e então entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Está vendo, então? Os cristãos que morreram na fé serão ressuscitados. Aí estão lá nas nuvens. Aí nós que estamos vivos seremos transformados e arrebatados para o encontro deles nos ares.
E aí vamos encontrar um Senhor nas alturas, e assim vamos estar para sempre um Deus. Tantos que morreram na fé e vão ressuscitar, tantos estão vivos, todos um Senhor no céu. Pergunta, comentário. Professor, Oi, boa noite, bom dia. Eu não sei qual é o teu horário mesmo. boa madrugada. Ei, me diz uma coisa. Eu entrei agora, mas tenho uma pergunta. Para quem vai, para quem vai no inferno também vai ser transformado ou vai ser levado com esse mesmo corpo? Não, o- o- eu, a Bíblia não fala com todas as letras, mas haverá sofrimento. Se haverá sofrimento, então não vai ser transformado. O espírito não sofre essas coisas, né? Então, o corpo, a Bíblia não fala. Eu acredito que a Bíblia, quando fala em transformação, só está se referindo aos cristãos. Isso significa que os não cristãos, quando Jesus vier, todos vão ressuscitar. Os cristãos vão ressuscitar já um outro corpo, um corpo imortal, um corpo livre de todos esses problemas. E os cristãos que estão vivos vai deixar esse corpo receber vai ser transformado, né? E vai encontrar uns que morreram e ressuscitou. Vai encontrar ele nos ares, encontrar um Senhor nas alturas, e estaremos para sempre no Senhor um céu. E os que morreu sem Cristo, com esse mesmo corpo, eu acredito, vai sofrer o castigo eterno. Ok, se vai receber outro corpo ou não, não faz muita diferença, já e vai sofrer de qualquer maneira. Ok, nós estamos Obrigado. falando sobre a volta de Cristo. Ok, uma pergunta até aí. Eu estou gravando esta aula, depois eu posso mandar para você, Jodito. E já pegou, já Não tem problema. no fim. Agradeço. Também o PDF. Esse é slide. Slide. Glória, glória a Deus. Se Pode gravar, mandar em melhor. Eu PDF, professor? demorei um pouco a Alô? entrada, mas se gravar, vai. Pensa. Ok, eu estou gravando. Professor, pode Sim, mandar sim. em PDF? Grupo? Oi? Pode mandar em PDF essa aula no grupo? Eu posso mandar uma condições, Qual é a condição, professor? é ensinar para outras pessoas. Sim, eu faço isso, até já estou a fazer livro. Ok, ok. Ok, olha Sim. só, muito bem. Ok. Uma pergunta mais sobre, nós vimos até aí. Ok, não, né? Ok. É condenação, fogo eterno. Mateus 25, versículo 41, e depois leu 46. Ok. Mateus 25, versículo 41, diz assim: Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda. Tudo isso vai acontecer na volta de Jesus, né? Nós sabemos tudo e vai acontecer na vinda de Jesus. Só não sabemos quando isto vai ser. Vai acontecer quando? Não sabemos. Mas o que vai acontecer, nós já sabemos, ponto por ponto. Ok. Mateus 25, versículo 41. É, então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Versículo 46. E irão este para o castigo eterno, porém o justo para a vida eterna.
Artigo eterno, vida eterna. Ele dizer isso, eternamente no artigo. Artigo eterno, eternamente no artigo. A Bíblia chama de fornalha acesa. Fornalha é dizer muita intura, muita intura. Fornalha acesa. E o fogo vai ser alimentado com enxofre. Sabe o que é dizer enxofre? Se você queima um papel, aquele papel, todo fogo é alimentado por alguma coisa. Fogo no álcool, na gasolina, na madeira, no alvão, né? Então, o fogo é alimentado por alguma coisa. Senão, não tem fogo. Se você bota fogo no papel, esse fogo tem uma intura, alimentado por papel. O fogo do botijão de gás que tem na sua cozinha tem uma intura diferente do fogo alimentado por papel. Cada fogo tem uma intura diferente a depender do que está alimentando o fogo. O fogo mais quente do mundo é o fogo alimentado por enxofre. E é este fogo que vai estar eternamente alimentando o fogo, é o enxofre e vai estar eternamente alimentando o fogo. Esse fogo nunca vai se apagar. E as pessoas que não se vê a Deus e vai estar lá jogado neste fogo, nunca vai morrer. Vai estar eternamente sendo queimado. Uma vez eu assisti um filme e um rapaz estava perseguindo o outro. Aí um estava com um revólver, dando tiro ali, dando tiro lá. Aí o que estava fugindo, ele fez o quê? Ele entrou em debaixo assim, tinha uns pau enfiados assim e tinha um reservatório lá em cima. E ele escondeu ele debaixo. O que estava perseguindo percebeu em cima dele, aquele reservatório é de gasolina. Então ele deu um tiro naquele tambor de gasolina, a gasolina derramou. Aí aquela pessoa que estava debaixo tomou um banho de gasolina. Ele aí riscou o fósforo. E aí saiu aquela tocha de fogo, gritando uai, 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 uai. A vida, a condenação eterna vai ser assim, sabe? Aquela pessoa com aquela tocha de fogo, parecendo uma tocha de fogo, caminhando e gritando uai, uai. Ele nunca vai morrer, o fogo nunca vai se apagar. Ele vai ficar eternamente ali sendo queimado. Isso é artigo eterno. Ó, oh, aqui para nós, vale a pena servir o Senhor. Vale a pena se dedicar ao Senhor. O artigo é mais terrível do que tudo que nós podemos imaginar. E tem mais uma coisa, isso pode ser hoje ainda. Então, se tem uma coisa e precisa corrigir em sua vida, se tem um pecado e precisa corrigir, se precisa se dedicar ao Senhor, hoje pode ser o dia. Muito bem, vamos em frente. Após o juramento, Apocalipse, versículo 20. Vamos lá. Espero que você esteja me acompanhando aí, né? Apocalipse, capítulo 20. Vamos falar de após o juramento. Apocalipse, capítulo 20, versículo. Vem ler para mim. Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 até o 15. E depois eu vou pedir alguém para ler primeiro Pedro. Vem ler para mim. Apocalipse, capítulo, capítulo, capítulo 20, capítulo 20, versículos 11. versículos 11. É isso, irmão? É isso, irmão? Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 até o versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor. E vi um grande trono branco
e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra, e o seu não se achou lugar para eles. E viu os mortos grandes e pequenos que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aqueles que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Obrigado, obrigado. Agora vamos voltar essa leitura e agora mais devagar explicando. Versículo 11, né? Vi de trono branco, e nele se assenta, cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. Está falando de Jesus. Está falando aí, e não achou espaço aí na terra para Jesus colocar os pés dele, como ele estivesse sentado lá nas nuvens e os pés dele aí na terra. Imagine, grande Deus, né? Ok. Cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. Mudando um pouquinho de assunto, a Bíblia fala e Deus coloca toda a água do universo, dos oceanos e na concha da sua mão. Ele mede o mundo com um palmo. Puxa vida. Tá vendo? Aí, versículo 11. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, em pé diante do trono. Então se abriram livro, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram lançados, segundo as suas obras, conforme o que acharam escrito no livro. Olha só, Jesus vai julgar cada um. É por isso que nós batemos, nós não desistimos de falar. Seja fiel a Deus de acordo com a palavra. Essa doutrina, esse mundo religioso. Se você passou a vida toda fazendo as coisas na igreja de um jeito, e a hora você percebeu e está errado, não está de acordo com a Bíblia, abandone isso. Faça o que a Bíblia diz. Olha o que está dizendo aí. Jesus vai julgar a gente de acordo com o que está escrito. Não é de acordo com a tradição, não é de acordo com aquilo que você está acostumado a fazer. É de acordo com o que está escrito. E isso pode acontecer hoje ainda. Então, se você descobre e tem uma prática na sua vida ou na igreja e não está de acordo com a Bíblia, abandone e faça o que a Bíblia diz. Ok? Isso é sério, é importante, né? Então, aí o versículo nós lemos o 11 e o 12. Vi também os mortos grandes e os pequenos postos em pé diante do trono. Então se abriram o livro, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme se achou escrito no livro. No livro. Deus deu o mar. Ok. Ainda, então, falando do livro, né? Deus vai julgar a gente de acordo com o que está escrito. Então, vamos abandonar hoje ainda, não deixe para amanhã. Jesus pode vir a qualquer momento. Vamos abandonar todas as práticas que não estão de acordo com a Bíblia. Vamos manter o padrão da sã doutrina. No juízo final, você vai ver, e isto é importante.
Versículo 13. Deu o mar aos mortos, e nele havia. A morte e o além entrearam os mortos, e nele havia. E, e fora julgado um por um, segundo das suas obras. Deus vai julgar cada um segundo as nossas obras. Particular. Deus não, Deus vai julgar cada um individualmente. Não depende de sua mãe, de seu pai, de seu filho, do pastor da igreja. Não, Deus vai julgar cada um. E não adianta falar para Jesus, Senhor, o professor do Instituto Bíblico, lá o Luizinho, me ensinou errado. Deus não vai aceitar essa desculpa. Cada um vai julgar cada um pelo que fez. Julgará um por um, segundo as suas obras. Versículo 14. Então a morte e o inferno foi lançado para dentro do lago do fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. A segunda morte. Você sabe, existe três mortes e três vidas. Sabia disso? Quem sabia disso? Três mortes e três vidas. Quem sabe quais são as três mortes e as três vidas? Eu não conheço, professor. Ok. Quem sabe? Existe três mortes e existe três vidas. Ok, onde comigo, ó. Vida física, essa vida, né, nós temos. Vida espiritual, quando você se converte ao Senhor, e vida eterna. Vamos lá, de novo. Vida física, vida espiritual e vida eterna. A vida física é essa e nós estamos aí no mundo. Todo mundo que está vivo tem a vida física. Quando você se converte ao Senhor, então você continua com a vida física e passa a ter a vida espiritual. E permanecer fiel a Deus, terá vida eterna. Vida física, vida espiritual, vida eterna. Três mortes. Morte física, morte espiritual e morte eterna. Morte física, está vivo e morreu. Morte espiritual é quando o cristão, que é vivo espiritualmente, se afasta do Senhor. Então, ele é morte espiritual. Quando ele morre espiritualmente, mas ele está vivo fisicamente, isso é dizer, ele pode se arrepender, voltar para isto e voltar a viver espiritualmente, né? Vida física, vida espiritual e vida eterna. São essas três aí. Isso não tem a ver com estudo aqui, não, mas como eu e só passar isso aí para vocês, e afinal de contas, estamos falando aí deste assunto, né? Ok. Aí o versículo 15 falou: e se alguém não foi achado escrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago do fogo. Olha só, você já colocou o seu nome no livro da vida? Você tem certeza que seu nome está escrito no livro da vida? Olha o versículo 15 fala. Nós estamos lendo Apocalipse, versículo 20, capítulo 20, versículo 15. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago do fogo. Se o seu nome não está escrito no livro da vida, você vai para o inferno. Como é que faz para ter o nome escrito no livro da vida? Primeiro, se converter ao Senhor. Segundo, viver com a conduta de acordo com o que você é. Você é um cristão. Então, viver com a conduta cristã. Viver na fidelidade a Deus, na dedicação a Deus e na obediência à doutrina. Aí, seu nome vai estar escrito no livro da vida.
Ok, agora vamos lá para 2 Pedro. Quem lê para a gente? Você está em Apocalipse, então volte a umas páginas. Quem quiser ler, pode ler. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Olha só, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Depois vá para o 10 e lê até o 14. Eu vou ler o 7, tá bom? 2 Pedro, Segundo Pedro, capítulo 3, segundo Pedro, capítulo 3, versículo 7. Diz versículo assim, 7. ora, versículo 7 diz assim, ora, os céus que agora existem e a terra pela sua palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Versículo 8. Agora lê do Há, versículo 10 até o 14. versículo 10. Diz assim, virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passaram um estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abraçados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Versículo 11. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Versículo 12. Esperando a, esperando a apressar, esperando e apressando a vida do dia de Deus, por causa do qual os seus incendiados serão desfeitos e os elementos abraçados se derreterão. Versículo 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. 14. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos, pois, por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensível. Ok, tá vendo? Já visto que todas essas. Ok, obrigado. Visto que todas essas coisas vão acontecer assim, devemos viver irrepreensível, imaculado, ou seja, dedicado, conduta cristã, fiel a Deus, né? Visto que tudo isso vai acontecer assim, devemos viver uma vida santa, uma vida digna de um cristão, dedicado ao Senhor, esperando que essas coisas vão acontecer. E pode acontecer hoje ainda, antes de dar meia-noite, isso pode acontecer. Será que não? A Bíblia não fala e dia, só fala e vai acontecer. A Bíblia fala, assim como o relâmpago sai do Oriente e se põe no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Pode ser, é o momento. Se for hoje. Ok, eu ainda tenho tempo? Acho que ainda tenho, né? Ok, Mateus, aí, a incerteza da volta de Jesus. Falar mais um pouquinho sobre isso. Em Mateus 24, né? Eu vou ler aí, Mateus 24, versículo, eu vou ler o 36, e diz assim: mas a respeito daquele dia e hora,
ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Já lemos isso aí, né? Então, sabemos como vai ser a vinda de Jesus, mas quando vai ser, não sabemos. Versículo 42 até o 44, do capítulo 24 de Mateus. Fala assim: portanto, vigiai, porque não saberem que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria, o ladrão vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua asa. Por isso, ficai também vós apercebido, porque a hora em que não cuidai, o Filho do Homem virá. Olha, a hora que você menos espera, ele vai vir. E tudo isso que nós falamos vai acontecer. Se for hoje, todos os mortos serão ressuscitados, os vivos serão transformados, a terra será destruída, todos os homens serão julgados, a igreja será devolvida ao Pai. Você estará preparado para a volta de Cristo? Sim ou não? Ela pode acontecer a qualquer momento. A volta do Senhor pode acontecer a qualquer momento. Se por acaso acontecer hoje, você vai estar preparado? Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Mateus 24, versículo 42. Ok, gente, isto foi o nosso estudo da volta de Cristo. Você tem uma pergunta, um comentário? Pode ficar à vontade. Nós falamos da volta de Cristo e nós um pouquinho do que a Bíblia diz sobre a volta de Cristo. Se tem uma pergunta ou um comentário, pode ficar à vontade. Estamos ouvindo. Sim, boa noite, professor. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Professor, eu tenho aqui alguma dúvida que gostaria que o professor pudesse explicar de forma nítida, não é? Estamos a falar em relação a o nome. A Bíblia diz que quando alguém se converte ao cristianismo, e o nome é escrito no livro da vida. Queria perceber mais um bocadinho em relação a este nome que é escrito no livro da vida. Um cristão já foi batizado, ele já obedece a palavra do Senhor, anda em obediência, mas chega um período de tempo, ele vai tropeçar e cair. Em relação ao nome que já estava escrito no livro da vida, como é que fica? Mantenha o nome escrito no livro ou já apagar o nome? Ok, pergunta é boa. Olha só, deixa eu falar para você. Nós estamos falando de um trabalho de Deus, não um trabalho de um ser humano. Então, se fosse eu, você se converteu, eu botava seu nome lá. Se você se afastar, eu apago. Quando você voltar, eu boto de novo. Deus não é assim. Deus é onisciente. Ele sabe de tudo. Então, isso significa que direito seu microfone, fica ouvindo, o barulho aí tá. Olha só, Deus é assim. A pessoa ouve o evangelho e vai se converter. Mas talvez ele se converteu e Deus nem botou o nome dele no livro da vida. Por quê? Porque Deus sabe e ele vai se converter, vai ficar 50 anos fiel e depois ele vai se afastar. Então Deus não fica tirando e botando. Por ele não fica tirando e botando? Porque ele é onisciente. Então, talvez tem muitas pessoas que estão na igreja e foi batizado e o nome nem está no livro da vida. Porque Deus sabe ele vai se afastar lá na frente. Talvez tenha uma pessoa que está vivendo em pecado lá e o nome dele já está no livro da vida. Porque Deus sabe ele vai se converter. Entendeu? Então, quando eu leio essas passagens na Bíblia,
quando nós lemos essa passagem na Bíblia, nós lembramos da nossa capacidade. Mas aí está falando de Deus, não de nós. Não sei se deu para entender. Percebi, professor, percebi. Muito obrigado, muito obrigado. Então, neste caso, dá para dizer que Deus, ele coloca o nome no livro mediante aquilo que Deus sabe de ti. Se você vai abandonar mais tarde, ele não bota o nome no livro. Exatamente. Exatamente. Ele é onisciente, ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo. Ele não fica tirando e botando. Eu ficaria tirando e botando. Você ficava tirando e botando. Mas Deus é onisciente. Muito obrigado, professor. Mais uma pergunta? Há muitas perguntas sobre isso aí para fazer. Professor, Oi, Boa noite, irmãos. boa noite. Eu queria ainda acrescentar mais no Hebreus capítulo 10, Certo, versículo Hebreus 38, capítulo 10. para mais ou menos perceber essa parte. Se alguém está escrito no livro, ou se ele também pega, ainda o nome permanece ou ainda não. Então, vamos ouvir a escritura. Hebreus 10, versículo 38 e 39. Hebreus 10 ou 2? 10, 10, 10. 10, ok. 38 e 39. Hebreus 10, versículo 38 a mensagem assim. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder nele, não se compraz a minha alma. 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedemos para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. É mais ou menos aí. Exatamente, é. É exatamente esse versículo acha no i, né? É exatamente. Nós, porém, não somos dos que retrocede para a perdição. Então, estou em Cristo, se eu volto atrás para o mundo, é para a minha perdição. Mas se fica firme até o fim, a salvação, né? Muito bem. E a gente tem mais uma pergunta? E, gente, semana. A gente quer falar? sim, Semana passada professor, nós. Sim, pode falar. eu não tenho uma pergunta, somente agradecer pelo ensino de hoje sobre a volta do Senhor, porque cá onde eu vivo, há muita doutrina ao contrário daquilo que estou aprendendo hoje, que muita gente tem, tem ditado, tem citado certas datas que, desde até no ano 2000, eu já ouvi que seria no ano 2000 que Jesus já havia de voltar, noutras seitas, noutras doutrinas lá. Mas agora, hoje, quando aprendo nesse sentido, eu me sinto mais edificado e mais consolado no meu espírito, segundo as escrituras sagradas, não aquilo que os homens andam dizendo no mundo de fora. Somente queria agradecer por isso. Infelizmente, o mundo religioso tem sido a grande pedra de tropeço, para eles e busca a fidelidade ao Senhor. Mas, graças a Deus, e tem gente anunciando a verdade aí, né? Semana passada nós falamos sobre Mateus capítulo 24 e os apóstolos fizeram duas perguntas ao Senhor e hoje nós estamos falando sobre ela mesma lá, né? Sobre mesmo. Os apóstolos perguntaram: onde essas coisas vão acontecer? A destruição de Jerusalém. E qual será
o dia da sua vinda, qual o sinal da sua vinda. Então, nós falamos lá e estamos completando aí, né? Falando sobre a vinda do Senhor. Para a semana, eu prometo trazer um outro assunto aí, né? Para a gente aprender, né? E Deus nos abençoe, nos guarde. Até a próxima semana. Convide, se você está gostando, está sendo bom, convide outros irmãos, especialmente eles que pré-ensina, né? E se os que pré-ensina a aprender, ele vai ensinar para outros, e vai ensinar para outros, e vai ensinar para outros, e assim a verdade vai sendo espalhada, né? Alguém pode dizer Professor, oração? professor, Oi, professor, antes de fechar, pode tenho uma falar, dúvida. Sim, pode falar. é, eu quero saber se agora existe o inferno, porque eu vi aí que no julgamento haverá inferno e, e o céu. Então, se até o momento existe o inferno ou não. Sim, sim, o inferno existe. E sabe quem foi que falou mais sobre o inferno? Jesus. Jesus foi e mais falou do inferno. O inferno existe. Só e presta atenção: o inferno não foi preparado para seres humanos. Deus preparou o céu para seres humanos, para ser humano. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, não para ser humano. Existe o inferno, sim. É terrível lá a situação é terrível. Deus preparou o céu tão terrível assim, porque ele estava preparando para o diabo e seus anjos, não para ser humano. Olha, só existe, só Deus preparou o céu para ser humano. Agora, só existe o inferno e o céu. Se eu, se as pessoas não buscam, ou seja, resumindo, se a pessoa rejeita Deus, só existe o céu e o inferno. Se ele rejeita Deus, ele está rejeitando o quê? O céu. Vai ter que ir para o inferno, preparado para o diabo e seus anjos. Entende? Não existe um terceiro lugar. Um lugar para o diabo, um lugar para os fiéis e um lugar para os incrédulos. Não existe. Deus preparou o inferno para o diabo e seus anjos, por isso é terrível, e preparou o céu para a humanidade. Agora, quando a pessoa rejeita Jesus, está rejeitando o céu. Aí vai ter que ir para o inferno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Ok? Professor, não esquece o PDF. Ok. Pode aproveitar de dizer oração aí para a gente? Posso sim, professor, não tem problema. Ok, vamos orar. Pai Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, Deus da graça, nós te pedimos, Senhor Santo Deus, tua presença em nossas vidas, em todos os lugares, em todo o canto, nós estivemos, Senhor Santo Importante, seja sempre conosco, Jeová, edificando as nossas vidas, edificando as nossas casas, soberano Deus, em Jesus. Pai, continua abrindo as nossas mentes espiritualmente, abrir os nossos corações espiritualmente, para que nós possamos ouvir a tua palavra e guardar a tua palavra, soberano Deus, em nome de Jesus. Continue, Pai Santo, nos ensinar a tua palavra, usar os teus homens, Pai Santo, a qual o Senhor os ungiu, para nos ensinar essa ação de Deus, a tua palavra. Nós queremos crescer espiritualmente, Jeová. Queremos conhecer a tua palavra, para que nós possamos transmitir a tua palavra para os outros, soberano Deus, em nome de Jesus. Abençoe-nos, Jeová, Deus, em nome de Jesus. Abençoe as nossas vidas, abençoe as nossas casas, as nossas famílias, soberano Deus, em nome de Jesus. Cuide de nós, cuide daqueles que estão enfermos, soberano Pai, em nome de Jesus. Que a tua palavra chegue de sensação de Deus para aqueles que estão mais além do mundo, mais além das regiões, soberano Pai, nos capacite, Jeová, nos capacite, Senhor Santo Deus, para que nós sejamos um vaso de honra, um vaso, Senhor Santo Deus, eu falo, o Senhor é o nosso regador, soberano Deus, em nome de Jesus. Continue nos regando, Senhor Santo Deus, para que nós possamos dar fruto, Jeová. Queremos ser, Senhor Santo Deus, os seus obreiros, queremos ser, Senhor Santo Deus, os obreiros que não se envergonham da sua palavra, soberano Pai. Em nome de Jesus, nós nos tudo isso, Senhor Santo Deus, nos viramos e te agradecemos. Amém.
Amém, amém. Obrigado a todos. Prometo para a semana trazer mais um estudo aí para a gente examinarmos, né? Espero que tenha esse de hoje tenha ajudado um pouco e até para a semana onde eu vou trazer um outro estudo. Eu vou pôr esse slide aí no grupo e você pode pegar, ensinar, pode fazer o que você quiser, ok? Um abraço a todos e Deus abençoe. Eu vou me preparar e eu ainda tenho mais um estudo hoje. É Amém. só me Mas convidar não. para irmos juntos. Oi? É só me Participar, convidar para irmos professor. juntos. Não vai ser pelo Zoom, vai ser presencial. E os irmãos vêm aqui para casa para ensinar ele, sabe? Dia de hoje eu ensino as AIS em casa, sabe? Aconselhamento às AIS e tal. Não é transmitido, não, é ao vivo. Ok. Da próxima vou te convidar para vir ensinar os casais aqui em Maputo. Vou, sim, eu vou. Eu faço isso. Mais tarde, ainda hoje, eu ainda tenho uns Professor, casais em casa, eu estou ensinando. professor, Pode falar, professor, Beto. Estou sim, ouvindo. o Jordito primeiro teve de ter esposa para você vir aqui ensinar os casados. Pois é, né? É. Não sei, ele se envolveu em negócio de reunião de casado. Ele é solteiro. Professor Luizinho, quem te Oi, contou que estou solteiro? Quem te contou que estou solteiro? oi? Quem te contou de que estou solteiro? Ah, casou escondido, foi? Não existe casal escondido.